Comunidade de Garopaba do Sul. Nós estamos aqui no município de Jaguaruna. O local é bonito, a história nem tanto. Um ambiente que é composto por isso. Essa bela lagoa, logo mais à frente tem a Barra do Camacho, os trabalhadores, as pessoas que vivem aqui da pesca, os barcos. De fato, um local tranquilo. Mas a história é triste, a história é complicada e esse trabalho está nas mãos da Polícia Civil. Investigaram um homicídio, possível latrocínio. Um senhor de 69 anos de idade que nunca deveu nada para ninguém. As suas contas no bairro, aqui na comunidade, todas em dia. Conhecia todas as pessoas aqui e era muito querido por todas. Ele acabou falecendo, sendo morto, assassinado a facadas. Um crime bárbaro e violento que deixa a comunidade de fato perplexa com esse tipo de situação e se perguntando por que de fato isso aconteceu. Logo com um senhor de idade que era querido por todos. Nós vamos entrar então a partir de agora nessa história para entender o que de fato aconteceu. Por que esse senhor foi morto a facadas? Tem muitas informações aí desconexas e nós vamos buscar desvendar esse caso. Daqui, desse ambiente, nós vamos a cerca de 1 quilômetro de distância, na casa desse senhor, e mostrar para você o ambiente onde aconteceu essa grande tragédia. E é esta rua, Rua Nossa Senhora Aparecida, Garopaba do Sul, Jaguaruna. Aqui, onde aconteceu de fato esse homicídio, que está sendo tratado sim como latrocínio. Perceba que a perícia, ela ainda se encontra nessa rua no local, tem policiais aqui ainda colhendo depoimentos para saber o que de fato aconteceu. O senhor de 69 anos que acabou sendo morto, morava exatamente nesta casa. Esta é a residência onde tudo aconteceu. Esta é a residência onde esse crime aconteceu. Ele morava já há muitos anos por aqui, era muito querido, inclusive pela comunidade local. Conversamos com alguns vizinhos que indicaram que de fato esse senhor nunca deveu nada para ninguém, trabalhava e seguia a sua vida normalmente. O detalhe é que, claro, a perícia ainda está trabalhando, o pessoal trabalha, o portão aqui está aberto, familiares acabaram vindo aqui também para conferir como está a casa, mas aqui é um local muito tranquilo, né? Muito pacato. Isso chama, de fato, bastante a atenção, porque são muitos idosos que moram aqui ao redor. Logo mais à frente ali temos um mercadinho, que também é um mercadinho que está há muitos anos aqui presente nessa rua em Garopaba do Sul, Jaguaruna. Então, de fato, não é um local muito acostumado com essa questão de violência, de acontecer problemas. Geralmente não acontecem problemas nesse local e acabou acontecer esse caso aí que é tratado como latrocínio. Garagem ainda tem o veículo, um veículo, né, usado já por muitos anos por esse senhor, inclusive, está ali ainda. A casa, como a gente pode observar, não tem nenhum tipo de sinal de arrombamento, né? Nem na parte da frente, nem na janela, casa bem fechada. E a garagem, onde seria de fato o local, segundo informações, né, que esse cidadão, né, uma ou duas pessoas, enfim, teria entrado na casa para tentar então roubar esse senhor e matar esse senhor. Motivo para sua morte? Não tem. Não há, não existe o porquê desse senhor ter de fato falecido, porque ele não devia nada para ninguém, porque a comunidade é pacata. Então, realmente, esse senhor foi premiado, sorteado para que isso acontecesse, vamos dizer assim, né? Ele teve esse azar de simplesmente uma pessoa aleatória vir até a sua casa, imaginar que ele pudesse ter algo de valor em casa. Como a gente percebe, o senhor humilde, como todos aqui os moradores falaram, um senhor muito humilde, trabalhador, que vivia há muitos anos por aqui, conhecido, não teria o porquê dele ser morto. De fato, o motivo do crime deve ser mesmo a questão do latrocínio. Uma casa que, segundo informações, ele nunca passou também por nenhum tipo de problema na questão de roubo, furto. Aqui não é uma rua assim que há roubos, furtos, até porque tem muitos aposentados aqui nessa rua, né, ao longo dessa rua.
que moram por aqui para ter paz, sossego, para ter sua tranquilidade na sua vida, e aí acaba acontecendo esse tipo de situação. Uma situação muito estranha de fato. O cidadão teria que vir lá de cima, teria que escolher uma residência para furtar. Fica a pergunta, por que ele escolheria logo essa residência aqui, que aliás é quase no final já dessa rua? Se ele não soubesse nada, se essa pessoa talvez não fosse uma pessoa até mesmo conhecida, né? O caso está então nas mãos da Polícia Civil, que segue investigando esse caso. E o mais estranho ainda, já temos aí informação. O mais estranho é que nessa rua também, depois de acontecer esse crime, a morte desse idoso, aconteceram alguns disparos de arma de fogo contra uma residência desta rua, bem próximo onde está o carro ali da perícia. Será que um crime tem relação com o outro? Será que é alguém dando um sinal de aviso para que o pessoal dessa rua se cale e não dê informações? Será que alguém viu o que aconteceu, quem entrou nessa casa, mas está com medo de falar para a polícia? E esses tiros podem ser um sinal de retaliação, de dizer, olha, mantenham o silêncio, porque estamos de olho. Será que é isso? Tudo nas mãos do delegado Lucas e da sua equipe. Por isso, daqui, nós vamos direto para a delegacia de Jaguaruna. Vamos conversar com o delegado para esclarecer esse caso e saber a que pé está a investigação. E agora nós viemos até a delegacia, então, conversar com o delegado Lucas primeiramente a respeito desse homicídio que nós tivemos, né? Delegado, primeiro que eu pergunto para o senhor, esse idoso, né? Ele chegou a ter alguma passagem na vida dele, aí no meio policial? Alguém comentou que ele poderia ser odiado por alguém, devia algo para alguém? Como é que está o início dessa investigação? Bom, a vítima, o senhor de 69 anos, não tinha nenhum antecedente, a princípio não tinha nenhum tipo de inimizade, então nós estamos apurando até mesmo para saber se foi um homicídio ou um latrocínio, né, na medida em que ele tinha um certo valor em dinheiro que provavelmente foi levado, então não se descarta a possibilidade de ser um latrocínio. É um senhor sem antecedentes, sem passagens, nós conversamos com os familiares, não tinha nenhum tipo de desavença, nenhuma circunstância que pudesse ter motivado o crime. Então, nós estamos apurando justamente para identificar se foi um homicídio ou se foi um latrocínio. Ele tem residência fixa aqui já faz tempo? Já é um senhor bastante conhecido ali no bairro Garopaba do Sul. Mora ali, eu acredito que praticamente quase toda a vida, mas não tem nenhum tipo de desavença que possa ter motivado isso. Agora, essa questão do dinheiro é o que chama a atenção, né? Porque foi comentado então que ele tinha recém tirado um dinheiro que estaria na casa dele. E alguém poderia saber e ir buscar esse dinheiro, roubar. Exatamente. Ele acho que já foi até noticiado pela família, ele havia feito uma negociação de um terreno. Não é um valor muito alto, né? Mas considerando ali que é uma localidade mais simples, e ele estaria em poder desse dinheiro há aproximadamente 10 dias, uma semana, 10 dias. E como era um senhor muito conhecido ali, ele falava para todo mundo que tinha esse valor em dinheiro e tudo mais. Então isso pode ter sido a motivação, né, de ter entrado na casa dele, de repente ele acordado, não sei, e vindo a ser morto, né? Então trabalhamos com essas duas hipóteses de homicídio ou latrocínio, e as investigações vão revelar aí o que de fato aconteceu. Na questão da perícia, essas informações preliminares, como é que foi? A casa foi arrombada, invadida? De fato, o senhor já sabe quantas facadas foram desferidas? O laudo necroscópico ainda não foi finalizado, na verdade não nos foi encaminhado, né? A perícia já foi feita, é claro. Foram golpes de faca, provavelmente de faca, né? Ou instrumento similar, exatamente. A princípio tinham divulgado que seria paulada, mas não foi. Foram golpes provavelmente de faca. Não sei ao certo a quantia de golpes, a quantidade de golpes. Qual era a pergunta mesmo? Foi um arrombamento? Ele entrou alguém entrou pela porta? Poderia estar agindo sozinho com alguém? Então, os familiares encontraram a casa trancada.
né? A princípio não havia sinais de arrombamento, só a garagem lateral onde fica o carro que a tábua foi tirada, né? Uma madeira ali foi tirada, mas arrombamento para entrar na casa não foi constatado. Claro que pode ter sido aberta sem deixar vestígios, né? Uma janela, por exemplo, mas um arrombamento assim explícito assim, não foi constatado. Dentro da casa algum sinal de que o idoso tentou se defender ou nem deu tempo para isso? Olha, acredito que ele tenha tentado se defender, sim. Né? No corpo havia sinais de defesa. Então, provavelmente ele foi surpreendido ali enquanto dormia e chegou a tentar se defender. Agora, o que chama a atenção também é que na mesma rua teve um outro caso, uma tentativa de homicídio, dessa vez com arma de fogo, delegado. Isso, durante a madrugada de hoje já, nós passamos o dia todo lá ontem levantando informações naquela localidade, naquela rua, e deixamos nossos contatos, claro, com familiares e tudo mais, com pessoas da localidade. E durante a madrugada, um policial da nossa equipe recebeu a informação de que haviam desferido alguns disparos de arma de fogo contra uma residência naquela mesma rua. Então se deslocou para lá junto com a equipe da Polícia Militar, equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar, e conseguiram capturar um dos dois indivíduos que efetuou os disparos de arma de fogo. Não atingiu nenhuma pessoa, mas atingiu a residência da vítima, né? Então foi feito a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de homicídio qualificado tentado. Então vamos continuar apurando, né, este caso também que aconteceu nessa madrugada, para ver se tem alguma relação entre os dois fatos, de repente algum tipo de retaliação, algo nesse sentido. Mas a princípio, né, não temos nada de concreto ainda. Tá certo. E nós continuamos então em contato aqui constante com o delegado Lucas, sempre nos atende muito bem, e qualquer novidade a respeito dessa situação nós vamos trazer, claro, na programação da RTV. Conversei com o delegado também a respeito do caso daquele cadeirante, né, que acabou sendo morto também aqui em Jaguaruna. O caso, o delegado disse, investigação, ela segue. Claro, ela segue em sigilo, até para não atrapalhar as investigações, mas a equipe também está trabalhando para solucionar esse caso. São os casos aqui no município de Jaguaruna que estão chamando a atenção nesses últimos meses.